E agora vamos falar sobre o prêmio de melhor do mundo da FIFA, tá? Ganhou o Messi, a gente vai comentar muito sobre isso, mas primeiro vamos falar sobre o absurdo do Vinícius Júnior nem tá na lista dos melhores jogadores do mundo. Na boa, o que acontece que tem uma perseguição ao Vinícius Júnior? Porque, pelo que ele fez ano passado, ele não podia estar fora da lista dos 10. Não podia. Se você me falar que ele estava fora da lista dos 5, eu não defenderia do mesmo jeito. Agora, pra mim foi um escândalo o Vinícius Júnior não estar presente na lista dos 10 melhores jogadores do mundo na temporada passada. Quero saber se vocês concordam. Ele não ficou nem na lista dos 26 e o Real Madrid... Olha isso! O Real Madrid boicotou, eu também não entendi, não. São os jogadores que votam, isso? Tem a seleção dos jogadores, que ele não estava, mas na lista geral ele ficou em 11º, que saiu, que é a votação de jornalista, jogador, capitão, técnico. Porque tem a outra no prêmio em si, no prêmio em si, ele ficou em 11º. O dos 26 que você tá falando era pra ficar no time, era pra ficar na seleção da FIFA. Eu li essa história de 26, Essas aí são jogadores que votam. Eu achei realmente um absurdo. Ele teria que estar, também não entendi qual foi o critério, mas critérios são critérios. Mas eu também, na minha lista, com certeza ele estaria. O cara decidiu Champions, fez barbaridade na própria Copa do Mundo, não foi uma decepção. Eu realmente não entendi, não. Eu achei que deveria estar, não sei como. Não, e vamos ser sinceros, né? O Cristiano Ronaldo e o Neymar. Não, o Cristiano não. O Cristiano não. Pela primeira vez. Tava na seleção, sim. Na seleção tava. Não tava. Acho que não. Na seleção dos 26 tava. não, entre os 26. Tava. Porque no time não tava. Não. Tô falando dos 26 que você falou. Sim. Cristiano Ronaldo e Neymar estavam e o Vinícius Júnior não, pô. Aí é um absurdo, aí é sacanagem. Meio que pela marca, né? O cara acostuma e tal, mas tá errado. Tá errado. Não, tá errado não, Flávio. Tá muito errado. O Vinícius Júnior jogou muito mais que o Neymar e que o Cristiano Ronaldo na temporada passada. Não tem como explicar. Com certeza, e a gente sabe que o Neymar tem resistência também. De jogador, de treinador. É o quê? É preconceito ou não? É implicância? Eu não acho que o Vinícius tenha esse tipo de rejeição, não. Por isso que eu tô surpreso. Ele tem recebido manifestações de imbecis, mas é de torcida e tal. Nunca vi nenhum jogador, não. Do Neymar, os caras escolhem, pô, ele é folgado e tal. Eu nunca vi ninguém falar nada do Vinícius, não. Pelo contrário, só ouvi elogios e tal. Me surpreendeu, eu também teria colocado acima o Vinícius Júnior, sim. Nós estamos, nos últimos tempos, esculhambando votações com muita justiça, né? Rankings, vocês já viram falar aqui que não existem, é uma porcaria, e estão desmoralizando uma série de coisas, notas oficiais, por exemplo, a gente sempre fala que estão desmoralizando. Descredibiliza o futebol, né? Então, eleição, precisa saber qual é quais são os eleitores, né? Então é isso, a gente já sabe. Eles vão perguntar para o treinador do Afeganistão, essas coisas. Eu acho que tinha que mudar um pouco o formato para ter um pouco próximo. Sempre vai surgir um nome que as pessoas discordam, mas acho que tinha que ser mais próximo de justiça. Por exemplo, eu estava pensando no meu pódio, né, de 3. Eu colocaria o Messi. Tem gente que não concorda, eu respeito a eleição. A eleição foi, se eu não estiver equivocado, de agosto ao final da Copa. Né? Então eu colocaria o Messi pelo conjunto da obra, Mbappé em segundo lugar. E olha, eu colocaria o Vinícius em terceiro. Você debateu isso com Dona Nilde na Câmara? Ela falou assim, Wander, o Benzema não jogou a Copa. Ele perdeu pontos. Você tem razão. Você está certo. Não me interessa o que você falou com a dona Mas para mim interessa. O que é isso? Para mim me interessa. O que me interessa... Eu me interesso pelo que você fala com a Lívia. Eu sou um cara elegante. Você é um grosso. Mas então é uma outra conversa. Agora, você não tem a diplomacia de Mauro César Pereira, Bruno Prado e Flávio. Então eu vou jogar uma para ele. Mauro César, é unanimidade nessa mesa que o Vinícius Júnior foi o melhor jogador brasileiro na temporada passada? No mundo? Não, acho que isso é bem claro. Ele foi e é o melhor jogador brasileiro do momento. Então deixa eu te dar uma notícia. E na Copa o Tite, também. Nessa babação do Tite com o Neymar, o Tite coloca o Neymar em primeiro, o Messi em segundo e o Mbappé em terceiro. O Tite, treinador da seleção brasileira. Me desculpa, o treinador da seleção brasileira não pode achar que o Neymar, o Messi e o Mbappé tudo bem. Que o Neymar foi melhor que o Vinícius Júnior na temporada passada. Transcende o futebol. É isso.
Você acha que não é pelo futebol? Não, a frase transcende o futebol do Daniel Alves que ele falou, pode valer pro Neymar também, transcende o futebol. Alguma bobagem dessa. Isso é uma piada. Esse negócio, eu fiquei vendo esse negócio ontem. Então você se rendeu. Eu tenho que ver, porque vai falar disso aqui hoje, eu trabalho em outros lugares, as pessoas vão perguntar, eu tenho que saber. Né? Mas é uma porcaria. Mas pra você é uma palhaçada. Ossos do ofício. Se você falar assim, você gostaria, não, eu ia fazer qualquer outra coisa, menos ficar acompanhando isso. Aliás, é um negócio chatíssimo, não sei o que o presidente da FIFA faz o tempo todo, naquele tênis branco dele, o tempo todo do lado dos apresentadores, né? O Germain Dinas e a moça que eu esqueci agora o nome lá, e o cara não aparece, fica ali o tempo todo, a bola passa pelo pé dele, ele é o presidente da FIFA, ele tinha que ficar sentado no auditório e colocar pessoas que apresentassem, mas é uma coisa de pavão que esses caras têm de querer aparecer. Então ele fica ali muito mais, ele fala mais, aparece mais do que qualquer astro do futebol. Observe, é uma ode à cartolagem, porque o Cartola fica o tempo todo no palco e ele é acionado, ele comanda. Eu acho isso impressionante. Alguns jogadores premiados, personagens premiados, aparecem ali, tchau. Por exemplo, o Júlio César foi entregar o prêmio, não vai abrir a boca. O Júlio César, goleiro da seleção brasileira, foi eleito o melhor goleiro do mundo, durante determinado momento, foi ali para entregar para o Dibu Martins, que ganhou o prêmio, goleiro da Argentina. Ele não abre a boca, ele entrega e vai embora. Quer dizer, ninguém tem nada a falar, quem fala é o Infantino. Começa por aí. E é tudo muito previsível, né? Obviamente, quase todos os prêmios são direcionados em ano de Copa do Mundo para quem se destacou na Copa. Então, se o Vinícius fez um gol na final da Liga dos Campeões, isso não é tão relevante. Se o Courtois foi absurdamente bem em toda a Liga dos Campeões, não só na final, o Courtois classificou o Real Madrid fase por fase, né? Todo jogo ele fez defesas absurdas. Por mais que o Dibu Martins tenha sido um tremendo personagem, claro que ia ganhar o Dibu Martins. É óbvio, porque é a Copa do Mundo. O Cannavaro foi eleito em 2006 por quê? Você vê que o Courtois é 1000 vezes mais goleiro. Melhor do que o Dibu Martins. É um personagem e tal. Não, e a temporada dele foi muito melhor. É a Copa do Mundo, não falta. Se o jogo termina na disputa de pênaltis com a vitória da França, o Mbappé seria o melhor, não seria o Messi. Como o que eu te falo, o De Bruyne estava na seleção e não jogou nada na Copa. E o Vinícius Júnior não estava, entendeu? Isso tem um pouco também de perseguição. Ou você perseguição. Ou voto por vício, assim. Não, Flávio, eu estou te dando o exemplo da Copa. De Copa, ele jogou muito bem a temporada, não jogou nada na Copa e estava lá. O Vinícius Júnior também. Sim, eu não sei se é perseguição. Enfim, eu sei que o prêmio é uma chatice. Para mim, aquilo é ossos do ofício. Eu acompanho porque tem que acompanhar, saber o que está acontecendo. Porque a gente vai falar disso aqui agora. Teve um ano que o Marcelo... O único jogador que votou no Vinícius Júnior para melhor do mundo foi o Salah. Então, teve um ano que o Marcelo entrou nessa seleção, ele era reserva do Real Madrid, é meio por vício também. Quem é lateral esquerdo? Tem o Marcelo. Esse colégio eleitoral está atento realmente aos detalhes, quem jogou bem ou mal? O meu pódio teria o Vinícius em terceiro, que eu disse aqui. Mas olha quem não lembrou dele no pódio. Todos os jogadores do Real Madrid, o capitão da seleção brasileira, jornalista brasileiro não votou, não colocou no pódio. Estou dizendo os que foram consultados e que participaram da votação. Os jornalistas espanhóis, técnico da seleção brasileira e o técnico da seleção espanhola. Só estou falando por causa do colégio eleitoral. Então eu acho que tinha que mudar alguma coisa. Porque realmente salta aos olhos quando você vê alguns jogadores dentro e outros fora. E é claro que nunca vão acertar. Algumas escolhas são claramente por amizade, né? Você percebe isso, né? Total. Brodagem. É total por amizade. Não O Messi votou no brasileiro. Neymar, pô. Exato. O Messi votou no Neymar. Por isso que eu acho que não deve ser levado tão a sério o Exato. prêmio. Assim, Eu dou a mínima para esse e às vezes parece, alguns jogadores, que parece assim, isso até o próprio Neymar, independente de qualquer coisa, às vezes sobra isso para ele meio que isso ele não tem muita culpa. Muitos dizem que a carreira dele é ruim porque ele nunca ganhou esse prêmio. Você pode contestar outras coisas, mas não porque não ganhou o prêmio. Assim, eu acho que o prêmio acaba tendo um peso maior do que deveria ter. Muito que tem amizade, tem vício, tem cara que provavelmente vota e nem tá vendo futebol. Vício, exatamente. Aí tem voto popular. O voto popular, às vezes o cara não vota nem sério. Vou votar no pior aqui, só pra tirar um sarro. Então não deve levar muito a sério. Ó, a gente vai pra um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Seguimos. Antes de falar agora do prêmio do Messi, outra palhaçada. Eu achei um absurdo também. Eu acho que futebol para amputados é um baita exemplo para a sociedade. Os caras são um exemplo de superação. Eu acho que tem que ser muito valorizado pelo que eles fazem. Agora, o gol que ganhou o prêmio Puskás é uma injustiça absurda. Me desculpe, eu não sou a favor de quando o excesso do politicamente correto vira injustiça. Era um campeonato de amputados da Polônia.
olha o peso, olha a dimensão de cada competição. E aí, ganhou. A gente pode mostrar o gol ou não pode, Kaique? Ganhou lá um gol de voleio, de futebol para amputados, na Polônia, que foi muito mais feio que o gol do Richarlison numa Copa do Mundo. Numa Copa do Mundo, o cara faz um gol de voleio, com o domínio do jeito que ele fez, numa Copa do Mundo e perde o prêmio Puskás para essa situação. É melhor você ter um prêmio Puskás ou um prêmio para o maior exemplo do futebol, para o futebol de amputados, para valorizar. Agora, não tirar um prêmio Puskás de uma pessoa que merecia, na minha opinião, não sei a de vocês, para dar para um gol aí no futebol de amputados da Polônia. Eu não achei nada justo, não sei a opinião de vocês. Eu acho que a lógica seria ter um prêmio específico para a modalidade, né? Um prêmio para eles, você pode estimular o futebol de amputados e outras modalidades ligadas ao futebol aí para pessoas nessa situação sem misturar as bolas, né? Que fica realmente assim uma ideia, assim, parece uma forçada de barra para ser politicamente correto, de fato. Isso. Não precisa, né? Dá mais um troféuzinho, a FIFA tem dinheiro. Manda fazer mais um troféu, dava para o rapaz um troféu, escolheria ali mais uns 2, 3 gols ali também em jogos desse mesmo tipo e preservaria o gol mais bonito para o futebol normal, digamos assim, de pessoas que não têm esse tipo de que não tem a deficiência. Bom, a votação é popular. Pronto. Então, sempre entrou aí o aspecto emocional, sem dúvida. O gol do Wendel Lira uma vez. Mas sem dúvida... Ele confessou que colocou robozinho para ganhar. Ele falou, não fui eu que falei, ele falou. Ele colocou o Wendel Lira, ele colocou o robô para votar e ganhou. Então, mas a votação... E era lá na Caixa Porque aí vira uma forçação do politicamente correto, que é chato. Então, aí daqui a pouco nenhum outro gol do futebol tradicional vai ganhar. Mas um troféu a mais, como disse o Mauro aqui, tipo, paralímpico. Sim. Certo? Isso, acabou. Isso. Eu acho que seria uma homenagem justa. Acho que a lembrança foi boa. Acho que as pessoas que votaram, eu não estou falando de robô, de nada, as pessoas que votaram emocionadas com a superação. E o gol é muito bonito. A superação do personagem, tudo aí, mas poderia ser, sim, numa outra categoria. Eu acho que isso é uma falha que deve ser corrigida, mas sem excluir a homenagem, porque eu acho justa. Eu não me incomodei, achei que o gol foi muito bonito. Claro, você não se incomodou porque você não estava disputando. Mas eu concordo. Se é você que faz um golaço numa Copa do Mundo e ganha o futebol de amputado da Polônia... Você queria do Richarlison. Claro, é muito mais justo. Na marra. Na marra, não. Ué, põe robô pra ele, pô. Na justiça, o cara faz um golaço daquele numa Copa do Mundo. Faz um gol do jeito que o rapaz fez lá com as muletas. Tá bom, Flávio, mas você tem que botar a dimensão. Separa. Botar tudo. Ué, mas o gol do Wendel Lira também foi no jogo de várzea aqui. Eu não vi ninguém reclamar. Tá bom. Ué, mas eu não achei. Foi num jogo de várzea aqui também. Mas eu não acho que não. Eu concordo quando diz assim, separar as categorias eu acho ok. Mas não achei nenhum absurdo, não me incomodou, não. Achei o gol dele mais difícil do que o do Richarlison. É óbvio, tudo vai ser mais difícil pra alguém que é amputado. Então não achei isso é óbvio. Agora, eu prefiro que seja separado as categorias. Mas não me incomodou. Me incomodou muito. A mim não. E aí você bota... E outra coisa, o gol nunca foi mais bonito que o do Richarlison. Nunca, tá longe de ser mais bonito. Mais difícil e mais bonito. Mais difícil é óbvio que é. Se a pessoa não tem uma perna, é óbvio que é mais difícil. É por isso que ele é um exemplo. Então pronto, então tá resolvido. Mas não pode ganhar o prêmio de gol mais bonito da FIFA, me desculpa, da temporada. Eu acho que pode e muita gente acha. Agora, se separar de categoria, eu também concordo. Concordo. Não tenho nenhum problema. Mas não me incomodou, não achei que... Não foi uma das coisas que mais me incomodou, não. Eu achei um crime tirar o do Richarlison na Copa do Mundo. E o outro que concorreu? Eu não sei qual foi o concurso. Não, eu digo ao contrário do Mauro, só olhei o resultado final. Eu digo mais o do Richarlison porque o peso, numa Copa do Mundo, fazer um gol daquele... O outro gol, qual foi o outro gol que concorreu? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio. Eu acho que foi do Payet. E no YouTube. Quem? Flávio Prado bateu Payet do Olympique de Marseille, eu acho. Então, o gol do Payet poderia ter sido. Mas também achei mais feio que o do Richarlison. O que eu acho é que se a gente for sempre pro excesso do politicamente correto, vai ficar uma chatice. O brasileirinho tem que ganhar. Vai ficar uma chatice. Não é o brasileirinho que fez o gol mais bonito. O gol do Wendel Lira, de robô, tudo bem. É o brasileirinho que tem que ganhar. É isso aí, Vanderlei. Boa. Ué, você vê na Olimpíada. O prêmio da FIFA é tão chato que a discussão deles também é mais animada do que o prêmio. Tá animado. Mas é verdade. E agora sim, vamos falar sobre o prêmio do Messi. Mauro César Pereira, totalmente merecido, na sua opinião? Se o Mbappé fosse campeão do mundo, seria dado para o Mbappé. Sim, claro. Como foi campeão, foi o Messi, foi dado para ele. Eu acho legal, a 7ª vez que ele ganha. Então, para quem dá importância para esse prêmio, já coloca o Messi num patamar mais alto, 2 a mais que o Cristiano Ronaldo. Eu acho que isso aí, se esse prêmio servir, de fato, para medir relevância desses dois jogadores de futebol
dentro dessa era em que eles imperaram, né? Eu digo imperaram que o Cristiano já saiu de cena, agora está no campeonato periférico, né? E o Messi, a tendência é que isso aconteça também, porque é inevitável, né? Talvez consiga fazer mais 1, 2 temporadas ainda de bom nível, mas a tendência é cair, claro, 35 anos. Eu acho que mede bem, 1 com 5, 1 com 7, e bem à frente dos demais, né? Porque vai ser muito difícil alguém igualar. O Messi é um jogador, um dos maiores jogadores da história, é um dos maiores atletas da história do esporte, né? Na sua modalidade. Se você pegar os maiorais, em várias modalidades, o Messi vai figurar entre os 10 maiores, sem dúvida alguma. O que ele faz é um negócio absurdo, o que ele consegue fazer, o que ele fez na Copa do Mundo foi sensacional. E se ele fosse um cara, como disse o Bruno, mais interessante nas entrevistas, aí seria o gênio ao dobro, né? Elevado ao quadrado, porque dentro de campo ele é genial. Dentro de entrevista não, é meio burocrático. Às vezes fala alguma coisa interessante, mas muito pouco. Mas é um cara que, de fato, acho que... Prefiro ele dançando, e o figurino é interessante botando também, Antonella, né? Ele vai ficar bonito dançando. Agora, ele acho que como as pessoas dão relevância para esse prêmio, eu já disse o que eu penso a respeito, mas ele ter 7, acho que dá um status que traduz a importância dele em relação a todos os outros que já foram premiados. É um absurdo que o Messi fez e faz no futebol. Acho que está de bom tamanho. E o Cristiano Ronaldo também, que agora é muito fácil de falar, o Cristiano Ronaldo, o cara conseguiu rivalizar com o Messi durante todos esses anos. Sem ter o dom do Messi. Não tem, isso é impressionante. Sem ter o talento do Messi. O Cristiano Ronaldo foi assim, esforço, determinação, perseverança, sabe, treinamento, alimentação, quer dizer, o Cristiano Ronaldo, ele trabalhou muito para chegar lá. O Messi, não que ele não tenha trabalhado, mas ele já nasceu, né, como diria Romário, o Papai do Céu escolheu, ó, vai ser você, bonitão. E ele nasceu com um dom absurdo, porque isso é talento, né? O Cristiano tem talento, mas ele potencializou esse talento com forma física, com treinamento, se aprimorou para poder, e conseguiu superar o Messi em vários momentos, né? Nos duelos que travaram. E esse título de Copa, né, Mauro? Para quem sempre comparou, um ganhou a Eurocopa, o Messi como o maior da geração. E um ganhou uma Euro, o outro ganhou a Copa do Mundo. Para os dois, assim, Federer e Nadal. Assim, o Federer um gênio, o Nadal um cara de uma força absurda, fisicamente um monstro. E várias vezes, eu acho que o Nadal tem até mais vitórias contra o Federer do que... Apesar do Federer, talvez eu não sou um super especialista em tênis, até gosto, mas talvez o Federer seja o maior jogador da história do tênis, o mais talentoso, talvez. E o Nadal, no esforço, numa força física absurda, conseguiu encarar. Conseguiu ganhar até mais vezes do Federer. Acho que é mais ou menos isso. Bom, o Messi transformou o Dibu Martínez no maior goleiro do mundo. O Scaloni no maior técnico do mundo. O Otamendi, que foi campeão do mundo. Mas calma aí, o goleiro também deu título pro Messi, Calma que o goleiro também deu título pro Messi. A Argentina ganhou título, aqueles cafajestões lá que vão lá e tal. Eles meteram dos caras em 2 aviões lá, os barra brava pra fazer barulho e tal. Bom, claro que ele mereceu, né? Claro que ele mereceu, não dá nem pra discutir. O Dibu Martínez virou o maior goleiro, ficou maior que o Courtois. O Scaloni melhor que o Guardiola, né? E o Otamendi campeão do mundo. Pô, tá o prêmio pro Messi, tá bem dado. Veja o que fez o Messi, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram, eu só acrescento, claro que você espancado, ele fez parte da torcida brasileira torcer por ele, por consequência para a Argentina. Claro. Era comum. Você está torcendo para a Argentina ou para o Messi? Para a Argentina eu não suporto, mas eu estou torcendo para o Messi. Então ele conseguiu isso nesse último campeonato mundial. Eu queria dizer que eu estou nesse pacote. É isso. Esse prêmio ele tem coisas que são complexas. O Messi ganha muito pela Copa. É isso. Eu vou até para te passar, Bruno, eu vou polemizar um pouco. Lógico. Eu acho... Não, mas tem que ter também. Se ficar o debate só com a minha opinião é chato. Não falei nada, o cara conversa, mas acho que eu vou concordar com o Mauro César era um cara de sorte, já fica livre dessa mala cedo aí. Eu vou falar o seguinte, eu sou fã pra caramba do Messi, acho o Messi o melhor da geração, se firmou como isso, mas o melhor da temporada foi o Benzema. Eu acho, da temporada. Sim. Porque a gente coloca, tem que ter o título, então, do melhor da Copa. O melhor da Copa foi o Messi, claro, foi campeão, merecia o título mundial. Agora, se a gente falar da temporada, galera, a temporada do Messi foi bem meia boca até a Copa do Mundo. Foi bem meia boca a temporada do Messi. Aí na Copa do Mundo ele destruiu, mereceu ser campeão de uma Copa, melhor da geração. Mas, pô, o Benzema foi foda na Champions e foi campeão. Foi o cara no Espanhol e foi campeão. Aí ele não jogou a Copa lesionado. Mas e a temporada? Então, vamos começar a ignorar a temporada quando tiver Copa do Mundo.
Pronto, o melhor do mundo é o melhor da Copa. Mas acabou. esse prêmio FIFA em ano de Copa, realmente ele ignora a temporada. É isso. O Dibu Martínez, com todo respeito... Então você concorda comigo? Concordo. Olha aí, com todo respeito, o Dibu Martínez não tá nem entre os 20 melhores goleiros do mundo. Ele é um goleiro bem meia boca. Ele é o Goicoechea ressuscitado. É o goleiro ruim. E o Scaloni, até acho que técnico de clube e técnico de seleção fica muito difícil de fazer a comparação, que são quase funções diferentes. São coisas bem... É outro tipo de trabalho. Então, acho que não dá para comparar o Scaloni ou qualquer técnico de seleção com técnicos de clubes. Os grandes técnicos são os técnicos dos grandes clubes europeus. Tava Guardiola, Ancelotti, Jürgen Klopp e outros ali. Então, a Copa foi um prêmio da Copa do Mundo, né? A temporada realmente foi ignorada, na ausência do Vinícius Júnior, entre os 10. O Benzema não venceu. O prêmio da France Football, que é um prêmio tradicional, a bola de ouro da France Football, ganhou o Benzema. Né, que aí foi um prêmio da temporada, né, não foi Copa. Então, o que aconteceu ontem foi uma eleição dos melhores da Copa. O que também, acho que na Copa o Mbappé não jogou menos que o Messi, mas a Argentina acertou mais pênalti que a França. Então, se a França acerta mais pênalti, ganha o Mbappé. Jogou a Copa. Gente, mas para mim, quem é o melhor jogador do mundo hoje, jogando bola? Mbappé. Pra mim também. Pra mim também. Mas o melhor da temporada, o Benzema. Gente, entenda, vamos lá. Foi o mais decisivo. Quem organiza o torneio é a FIFA. É a FIFA. Esse prêmio é a FIFA. Isso. A FIFA ela vai dar prêmio pro cara que foi melhor na Champions, que é organizado pela UEFA, ou pelo maior evento dele. Vai dar pro cara da Copa. É óbvio, dá-se um jeito. Eu já falei várias vezes, eu curto muito mais Champions do que Copa. Faz tempo que eu falo isso. Curto muito mais Champions do que Copa. Muito mais, não dá nem pra comparar. Eu fico... Claro que eu gosto de Copa. Não tô falando que a Copa é uma porcaria. Só tô dizendo que eu curto mais Champions do que Copa. Mas isso tem a ver também. O cara, o dono do prêmio, ele quer o cara do evento dele, pô. O Benzema não jogou a Copa. Não. Então, e pela filosofia do prêmio, e ainda assim está no pódio. Se o Brasil ganhasse, a Copa... O Benzema não ficou em terceiro? Sim. Então, se o Brasil ganhasse a Copa, o Tite era o técnico... Era o melhor técnico, o Neymar talvez o melhor jogador. O Neymar ganharia com o melhor e por aí vai. Mas então, o seu Infantino está defendendo o gado dele. O Mbappé e o Lloris. Gente, olha a diferença. O Mbappé, ele teve um total de participações para gol de 109. O Messi, 79. A gente tá falando de temporada. Temporada. É o que eu falo. A gente tá levando em conta só a Copa do Mundo. Mas você entende que a FIFA vai dar o prêmio pra Copa do Mundo, não? Claro, mas então começa a mudar o prêmio FIFA do ano de Copa e coloca o melhor da Copa. Ganhou o Carnaval. Aí acaba a enganação. Vocês ganhou o Carnaval. Ali é muito político. Ganhou o Carnaval. O grande evento da FIFA é a Copa do Mundo. O grande evento da UEFA é a Champions. É o colégio eleitoral, Fábio. Flávio, se você procurar lá, se vasculhar, você vai encontrar votos assim em jogadores que você nem conhece.